boa noite mais uma vez a todos quem está chegando agora. Então, hoje nós vamos ver sobre o remorso, arrependimento e complementando com a reparação. O remorso, a gente vai ver que, geralmente, quando nós analisamos as escrituras sagradas, nós vemos a primeira revelação que se iniciou com Moisés, o Antigo Testamento, como também a segunda revelação, quando Jesus esteve entre nós, e a terceira revelação, o Consolador prometido. Então, a cada nova revelação, é como se fizéssemos parte de um jogo de videogame. A cada escala, a cada parte que nós vamos vencendo, a cada etapa, vai ficando mais difícil. E nós vamos passando pelas fases e vamos superando cada uma. Uns mais lentamente, outros mais rápido. E aí nós podemos lembrar as palavras de Jesus que dizia: ouviste que vos foi dito. Não façais aos outros o que não gostaria que os outros vos fizessem. Essas palavras de Mateus, do capítulo 7. Então, não desejar aos outros aquilo que nós não queremos para nós. E que o preceito do Velho Testamento era seguir a Deus, não fazer mal a ninguém. E aí Jesus vem, ele muda essa fase sobre a lei do progresso. Antes, era para não fazer o mal. Estava bom. Não fazendo mal a ninguém, já estava bom. Hoje, é fazer o mal, aliás, é fazer o bem no limite das suas forças. Quanto mais fizermos o bem, e mais importante será para nós, a nossa evolução. Deixar de fazer o bem também é uma falta. Hoje em dia, nós estamos nessas reflexões. Então, nós vamos agindo cada vez mais, com mais compromisso, com mais verdade. E assim acontece nesse tema de hoje sobre remorso, arrependimento, reparação. Nós vivemos numa sociedade onde temos várias exigências e várias religiosidades. Não é referindo a várias religiões, não é nesse sentido, mas na forma de consumismo, culto ao corpo, que são formas vazias que estamos nos interagindo. E acostumamos, no decorrer da vida, esse tipo mais simplista sobre o arrependimento e o remorso. Como, por exemplo, nós podemos ver nos dias de hoje alguns programas de TV que solicita a presença de um casal, um conflito, uma mãe e uma filha, que vão ali expor publicamente a sua vida, os seus problemas. E o provocador do mal, desse mal-estar, ele chora, ele se arrepende, ele diz que está arrependido, ele quer mudar, então ele faz uma cena de comoção. E no final do programa, como ele chorou, ele se sentiu arrependido, ele pediu perdão, então é como se todos dissessem a ele que ele estaria perdoado e que ele podia ir embora, que ele poderia seguir a sua vida, jogar o seu tênis, ir ao shopping, ir ao cinema, seguir a sua vida, porque agora ele está quites. Ele recebeu a absolvição. Se fosse tão fácil assim, como iríamos encarar a justiça divina? Que tem como princípio fundamental reparar os erros, reparar o mal. Esse é o objetivo maior da justiça divina, a reparar o mal, não é? E a lei divina, nós sabemos que ela está registrada em nossa consciência.
Por favor, Verônica. O primeiro. E aí nós vamos ver esse pensamento de Joana de Ângeles para iniciarmos esse raciocínio do livro Vida Plena. Atingida a faculdade de raciocinar, o ser desenvolve na energia pensante os valores que lhes comprazem, avançando ou detendo-se no processo de interação universal. Então, essa faculdade de raciocinar, ela é desenvolvida com essa energia pensante dos valores do indivíduo, do ser humano, e que ela vai evoluindo nessa integração universal, porque nós evoluímos coletivamente, nós não evoluímos sozinhos, não é? E nesses conflitos, não é? Desses dias que estamos vivendo agora, a cultura terrestre, os mecanismos para alcançar a plenitude são ásperos e afligentes, porque como nós podemos dizer, eles são eleitos à loucura, à agressividade, aos vícios e à dor, com ou sem máscaras. Nós podemos lembrar no Antigo Testamento, João Batista, o precursor de Jesus, ele já estava preparando o povo para receber o Messias, e ele tem uma frase que está em Mateus, no capítulo 3, no versículo 8, que ele diz, produzi, portanto, fruto digno de arrependimento. É uma expressão profunda. Como que vamos produzir, né, esse fruto digno do arrependimento? É através da mudança, não há outro jeito. A mudança de quê? Da mente, a mudança de opinião, de sentimento, a mudança de vida. Por favor, Verônica. Aí nós vamos ver o remorso, que é uma palavra que vem do latim, remorso, particípio passado de remordere, tornar a morder, significa inquietação, abatimento da consciência, que percebe ter cometido uma falta, um erro. O remorso, ele tem relação com a culpa, porque é habitual e quase inato o conhecimento dos primeiros princípios da moralidade. Esse sentimento de pena é tão profundo que pode originar outros sentimentos, tais como angústia, tristeza, desespero. Então, esse remorso, ele tem uma utilidade para o espírito, apesar, né? Ele tem uma utilidade porque ele faz o culpado compreender a gravidade de suas faltas. A pessoa, depois que tem o remorso, que ela sente o remorso, aí ela vai poder compreender, né, a gravidade das suas faltas. O remorso, ele é um sentimento, é uma reação emocional. É algo feito na relação com outra pessoa, que já aconteceu, algo que já está lá no passado. E aí eu penso, eu não deveria ter feito isso. Eu tenho que chorar mesmo. E isso, eu faço uma cena. Ainda não, Verônica, por favor. E aí eu faço uma cena, porque as pessoas que estão à minha volta, ao meu redor, em torno, vão ver naquele sofrimento e vai dizer, não fica assim não, a vida é assim mesmo. A gente erra, todos nós erramos. E isso vai só fortalecer a força que eu tenho de manter aquele comportamento. É como um condicionamento. O tempo vai passando e eu vou repetindo as minhas faltas. E eu venho de novo com a mesma história, chorando, em desespero, e aí eu escuto a mesma coisa. E assim,
Nós estamos fazendo isso, esse teatro, há séculos, talvez milênios. Milênios, talvez. Então, basta que alguém venha e fale alguma coisa para mim, para um rito, por exemplo, ou alguma coisa que eu possa cumprir, para eu me sentir já resolvida, para futuramente eu repetir. O remorso, ele é tardio. Mas, se você não se arrepende, e se ninguém tivesse visto o meu ato, né? Se ninguém tivesse, porque o remorso sempre ele chega quando alguém vê e denuncia. Aí ele começa, né? E aí, se ninguém viu, então você continua, eu continuo do mesmo jeito. Mesmo com todos os ensinamentos que nós temos, os ensinamentos morais. É como diz Paulo de Tarso, em Hebreus capítulo 12, ele diz assim: estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas que nós nem imaginamos. Mas como nós não somos videntes, eu não sou vidente, eu não vejo, então eu não vejo ninguém em volta. Eu posso continuar fazendo. Um outro exemplo. A mídia mostrou algum tempo atrás uma jovem responsável pelo assassinato dos pais. E a mídia se envolveu muito ali com a situação, foi gravado um áudio ali em sigilo, que deveria ser, o advogado falando para ela, olha, você entra de cabeça baixa, você chora. Aí ela diz, não, mas eu não quero. Quando ela fala isso, nós sabemos, é porque ela ainda não sentiu o remorso, ela não está arrependida. Um outro exemplo que nós podemos lembrar, que foi ocorrido há um tempo atrás, no Rio de Janeiro, 3 jovens espancou uma doméstica. E a mídia ali, muito em cima do processo, um dos pais, sempre às vezes dá entrevista, porque a mídia vai atrás procurando a família e tal, e um desses pais, de um desses 3 jovens, ele diz, meu filho pensou que fosse uma prostituta, por isso que ele, né, surrou a moça. Quer dizer, que se fosse uma prostituta, podia, né? Como a do Evangelho, que ninguém teve a coragem de apedrejá-la, né, ali naquela hora, porque todos estavam em falta. Um outro exemplo aconteceu em Brasília também, há um tempo atrás, que alguns jovens queimaram um índio em praça pública, ali a mídia viu, não é? E aí bateu em cima. Infelizmente, também um desses pais que foi entrevistado, ele disse, meu filho pensou que fosse um mendigo. Então, um índio que é considerado ali, entre aspas, um patrimônio nacional, mas um mendigo pode, o mendigo não tem onde morar. Será que Deus espera só isso de nós? Uma representação social? Remorso vai muito mais do que isso. Eu vou pedir a Verônica para passar, para a gente ver uma reportagem da Revista Espírita. Esse rapaz que teve o remorso tardio na espiritualidade. Então, Allan Kardec, na Revista Espírita de 1858, ele publica um diálogo feito com o assassino Lemer, condenado pena última pelo júri de Asne e executado a 31 de dezembro de 1857. Ele foi evocado em 29 de janeiro de 1858, nas suas 41 respostas que foram feitas a ele, anotamos 2 pertinentes ao nosso tema. A primeira, nas suas respostas, eu estava imerso numa grande perturbação. A segunda, um sofrimento intolerável, uma espécie de remorso pungente, cuja causa ignorava. Então, esse era um jovem de pouco mais de 24 anos para 25,
e ele fez uma série de assassinatos, tanto que ele foi condenado à pena máxima. E nós podemos ver aqui que isso aqui é um caso bem assim notório, bem assim que nós podemos observar. Ele foi executado dia 29 de janeiro de 1858, aliás, de 57, aliás, dezembro de 57 ele foi executado. E ele fez uma manifestação em janeiro, dia 29, menos de um mês, não é? E ele vem contando que se arrependeu muito e que sentia muito envergonhado durante o questionamento ali das perguntas que foram feitas a ele na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E ele respondeu com desenvoltura e disse isso, que essa dor, ele não lembrava o que era. Né? E essa espécie de remorso pungente que doía, que ele sentia aquela dor moral, né? E que estava disposto a reparar. Ele queria resolver aquela situação. Então, nós podemos ver aí que esse remorso também na espiritualidade. E, Verônica, o remorso é uma impotência. Ele voltará a cometer os mesmos erros. Ele comete novamente esses novos erros, porque, como nós vimos esses exemplos anteriores ali, dos jovens, eles continuam fazendo. Então, ele vai cometer até chegar o momento dele se arrepender. Apenas o arrependimento é uma força que põe termo a tudo. Apenas o arrependimento. E nós vemos que no cristianismo fala-se muito de arrependimento, dos pecados, né? No caso do pecado mortal, que vai ficar no fogo do inferno, eternamente queimando. Mas o Espiritismo, ele nos traz vários exemplos e situações de espíritos sofredores no mundo dos espíritos, como nós acabamos de ver o exemplo do espírito Lemer, o quanto ele estava arrependido, né? E arrepender é um verbo muito presente nos textos bíblicos. Muito lhe foi dado, porque muito amou. Esta é a lembrança que nós temos de Maria de Magdala. Está em Lucas, no capítulo 7. É um exemplo. Ante uma falta grave, exercitemos o arrependimento e a reparação. O arrependimento é fruto de uma detecção interior, de uma reflexão, de um questionamento. E precisa haver a empatia, desde esse momento, a empatia de sentir, né, a dor do outro, que eu fui o culpado. É a dor, né, que eu sinto pela dor que eu causei no outro. É uma frase de Balzac. O arrependimento, aliás, continuando, nós vamos ver que o remorso é uma impotência, como já foi dito. Ele voltará a cometer o mesmo erro. Ele vai fazer novamente. Então, é só o arrependimento que é essa força que vai pôr termo a essa situação. O arrependimento, ele é fruto de uma detecção interior que vem de dentro, ele precisa nascer lá de dentro. O outro não precisa perceber que eu errei quando eu estou arrependido, né? Aí eu tomo consciência daquele problema que eu fiz equivocadamente ou que eu estou sentindo o arrependimento. Como nós vimos Allan Kardec sempre dizendo que a lei divina, ela está gravada em nossa consciência, no Livro dos Espíritos, 621. Porque se estivesse na Bíblia, no Alcorão, na Torá, talvez o ser humano poderia fazer alguma alteração. Mas como
a lei divina está gravada em nossa consciência, não tem como fazer, ela sempre vai se manifestar. E nós vamos ver agora um outro exemplo que a Verônica vai passar para nós. Antes, porém, numa explicação melhor do arrependimento, que é o primeiro passo, só para a gente entender o que já foi dito, é o primeiro passo para o progresso, mas não o suficiente. É preciso ainda expiar e reparar os erros. O arrependimento, expiação e reparação são as três condições necessárias para apagar os traços de um erro e das suas consequências, não é? A expiação ela está no Livro dos Espíritos, na questão 998, que a expiação ela é uma falta, através de uma falta cometida, né, pelo espírito. E ela precisa ser analisada, submetida. Nós fazemos parte de um mundo de provas e expiações. Nós estamos sempre passando por provações, por expiações. E nós estamos agora planejando para um mundo de regeneração. O arrependimento, ele suaviza as dores da expiação, o que dá esperança e prepara o caminho para a reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Porque a reparação, você vai reparar o mal que você fez para aquela pessoa. Eu vou reparar aquele mal que eu fiz. O perdão seria uma graça e não uma anulação, mesmo sendo perdoada pelas pessoas, pelos outros, como Madalena, Maria de Magdala, Jesus disse, quando ela se converteu, ela reconheceu, ela foi ali como que perdoada, né, dos seus erros, mas ela vai ainda reparar, mas com outro estilo, porque ela desenvolveu em si um processo de evolução naquele arrependimento, né? É um processo que acontece internamente em nossas vidas. Nós vamos ver a parábola do fariseu e do publicano, que é o exemplo típico para nosso entendimento. Verônica, por favor, você passa, mano. Que está em Lucas, é lá mesmo. É lá mesmo? É. Eu vou ler aqui na Bíblia só o trechinho da parábola do fariseu e do publicano, porque aqui nós vamos entender bastante sobre o processo do arrependimento. No capítulo 18, não é? No versículo 9, aliás, no versículo 10. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu de pé orava dizendo a si mesmo, né, estas coisas. Ó Deus, eu te dou graças porque não sou como os demais homens, exploradores, injustos, adúlteros, nem também como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, pago o dízimo e tudo quanto adquiro. O publicano, porém, de pé à distância, não queria nem levantar os olhos para o céu, mas batia no seu peito, dizendo: ó Deus, tem compaixão de mim, pecador. Digo-vos, aí Jesus dizendo, digo-vos, desceu para casa justificado, esse último. Porque todo aquele que se exalta a si mesmo será diminuído, e aquele que diminui a si mesmo será exaltado. Então, nesse entendimento dessa parábola, nós vimos a postura de cada um, do fariseu e do publicano. Seguindo. O arrependimento é um verbo frequente nos textos bíblicos, como nós já vimos. Muito lhe foi perdoado porque muito amou, que nós vimos de Madalena. E Santo Agostinho, ele fala de um outro exemplo da mulher adúltera, né? Que ela foi julgada à lapidação.
E ele usa as expressões de misericórdia e mísera, porque para que Jesus, com todo o seu amor, ele auxilia aquela mulher, no bom sentido, é claro, né? Porque a partir de então ela não foi apedrejada. Ele também não a condenou. Então, isso é um exemplo para a gente ver o arrependimento, como que acontece aqui nesses exemplos. Por favor. Então, a diferença entre remorso e arrependimento, embora associados, remorso e arrependimento têm significados diferentes. Eles são associados, mas eles têm esse significado. O remorso é um sentimento e o arrependimento uma vontade. O remorso, ele é um sentimento que ele vai ser reconhecido quando a pessoa enxergá-lo. E o arrependimento é uma vontade. A partir de então, eu tenho aquela vontade de mudar. É a consciência dolorosa de uma falta passada, somada à vontade de evitá-la, daí em diante, se possível, repará-la. O arrependimento aparece como forma de conscientização de responsabilidade. Nós vimos no exemplo anterior do publicano e do fariseu e publicano, que é a representação nossa, nós seres humanos. Como nós temos, são defeitos maiores, quando eu julgo ter um só defeito, eu acredito que, eu tenho muitos, mas eu acredito que eu só tenho um, porque o meu vizinho, aquele outro amigo, ele tem muito mais defeito que eu, então eu me apoio nessas faltas do outro, como o fariseu fez, né? E quando nós passamos por esses momentos desarmônicos, né? Às vezes acontece isso no dia justamente do evangelho no lar. Chega o horário, aí eu vou pensar, será que eu faço o evangelho hoje? Tudo isso que aconteceu comigo no trânsito, na rua com tal pessoa, eu vou fazer? Então, esse arrependimento, ele só virá se eu sentir a necessidade de me arrepender. Nós vimos que o publicano ele estava à distância, na sua posição de humildade. E sem a humildade, nós não vamos conseguir alcançar, a sentir aquele remorso das faltas cometidas. E o fariseu, ele é uma representação assim do orgulho, né? Enquanto que o publicano, ele voltou para casa perdoado, no bom sentido, ele voltou para dentro de si próprio. Ele sentiu aquele momento, o arrependimento, aquele remorso que ele tinha, aquele arrependimento de mudança. Então, agora, nós vamos passar para o outro slide. Existe a incredulidade, que nos prejudica muito. A incredulidade é consequência de algo que poderia ser apontado como a verdadeira chaga da sociedade. Então, essa verdadeira chaga da sociedade é a incredulidade, porque ela não resta dúvida, é a causa de todas essas desordens. A negação do princípio espiritual, porque ser incrédulo, ele não acredita no princípio espiritual. A crença do nada depois da morte e as ideias materialistas preconizadas pelos homens influentes, né? Influenciam também as mentes dos jovens e sugam-lhes o ímpeto para defaçar o invisível. Então, a incredulidade ela é muito prejudicial. Seguindo, nós já estamos no final. Verônica. A reparação, ela consiste em fazer o bem a quem se fez o mal. Aquele que não repara seus desvios nesta vida, por impotência ou má vontade, reencontrará na próxima existência as mesmas pessoas. Ele vai para a espiritualidade, ele não reparou aqui, ele volta para reparar.
e ele encontrará na próxima existência as mesmas pessoas que prejudicou e nas condições escolhidas por ele que vai escolher as condições para reparar-lhe o quanto o mal que lhe tenha causado. E aí, às vezes, a gente chega aqui para resgatar, né, para fazer essa reparação, nós nos deparamos com a nossa dívida tão alta que a gente pede misericórdia, pede para mudar, pede para mudar o nosso plano, como se, quando nós fazemos uma compra muito grande que não estamos dando conta do pagamento, a gente vai lá e renegocia a dívida. Mas nós é que escolhemos. A necessidade de reparação no Código Penal da vida futura é um ser proativo a favor da mudança. Reparar o mal através da empatia, não é? Nós vamos ver no próximo slide sobre essa necessidade da reparação que está no Código da Vida Futura, que é um princípio de rigorosa justiça, que se pode considerar como verdadeira lei de reabilitação moral dos espíritos. Muitos a rejeitam, optam em apagar seus erros por um simples arrependimento, que só com palavras, algumas formas feitas, né, e acha que quita os seus débitos. Aproveitar-se do próprio passado e evoluir. Ao contrário, é afastar de Jesus. Paulo dizia, examinai tudo, retende o bem. Então, fazer um exame geral e reter só o bem. Está na Epístola Tessalonicenses. Seguindo, Verônica, por favor. Mais um. E nós vamos reparar, reabilitar, por isso, né? É a necessidade da nossa vida, da moral, da nossa evolução. Se nós não conseguirmos, nós temos o remorso, o arrependimento, passamos pelo remorso, pelo arrependimento, e a reparação não deu tempo, ou a pessoa já faleceu, já desencarnou, tem a próxima encarnação, não é? Ou então muitas pessoas dizem, eu vou deixar para a próxima encarnação. Por que nós vamos fazer isso, se nós estamos aqui hoje, agora, com a pessoa? Então, eu acho que eu até passei do horário. Então, é isso. Obrigada, Maria Alba. Então, a gente vai para as perguntas, né? Isso. Verônica, por favor. Então, aqui no chat... Obrigada, Verônica. De nada. Nós temos aqui a Maria Beazuis que pergunta. Portanto, remorso sentimos quando somos descobertos e arrependimento quando mesmo entendemos a dor que causamos? É quando mesmo entendemos a dor que causamos? O remorso, que eu não entendi do remorso. Remorso sentimos quando somos descobertos. E arrependimento é quando mesmo entendemos a dor que causamos? Isso. Também está correto, porque, como já foi dito antes, o remorso, por ser um sentimento, ele só vai despertar quando vier junto o arrependimento, não é? Porque o arrependimento é uma vontade, precisa nascer essa vontade lá de dentro de mim, para que eu possa me arrepender através daquele remorso, daquele mal que eu produzi, daquele mal que eu fiz a alguém que está sofrendo uma dor que eu provoquei. Então, eu não sei se eu respondi a questão, Maria Piazza. Respondi? Sim, você respondeu. Eu fiz essa pergunta mais cedo, mas durante a tua exposição, tu já havia explicado bem mais. Então, eu entendi mais, mas tem muito a pensar nesse assunto. Esse assunto é muito importante para nós, né? Então, não é o remorso o caminho para o arrependimento?
A Jupira perguntando. O remorso, ele pode ser o caminho, sim, porque eu vou arrepender de quê? Eu vou arrepender de uma falta cometida que estava guardada lá há muito tempo. Como, por exemplo, o exemplo da Revista Espírita, o rapaz, né? O assassino. Enquanto ele estava vivo, ele estava praticando os assassinatos. Depois que ele morreu, que ele desencarnou, ele como que foi? Ele mesmo disse, ele sentiu uma dor muito grande, mesmo não sabendo, não lembrando, porque ainda ia lembrar, né, com o tempo. Mas ele não lembrava o que era, ele estava sentindo um remorso e ele queria resolver aquela situação, que ele sabia que era uma situação grave, tanto é que ele se sentia envergonhado, porque ele morreu com a pena máxima, né? Foi condenado. Então, é porque ele provocou algo muito grave, moralmente dizendo. Além da humildade, quais as melhores ferramentas que temos para chegar ao arrependimento verdadeiro? As ferramentas para a gente chegar ao arrependimento verdadeiro, nós sabemos que nós temos a lei divina registrada na nossa consciência. E através da oração, da meditação, apesar que a pessoa, quando está em falha, em falta, talvez ela nem consiga fazer uma oração, nem uma meditação, ela vai chegar um momento em que ela vai sentir a necessidade de reparar aquele erro, porque o seu inconsciente vai te acusar, vai ter um insight num determinado momento da vida que essa pessoa vai se arrepender. Porque nós somos seres perfectíveis, nós estamos caminhando para a perfeição, não é? E futuramente seremos espíritos evoluídos, como Jesus é evoluído hoje. Nós ainda chegaremos nesse nível, sabe lá quantos milhares e milhões de anos, de séculos, não é? Mas nós chegaremos. Deus nos criou para a felicidade, e essa felicidade que está dentro de nós, ela será construída através da nossa própria vida, dos nossos atos, né? Como um homem de bem. Maria Alba, aqui chegou no privado, chegaram algumas perguntinhas. O que a culpa e o remorso podem impactar no mundo espiritual? O que pode compactuar no mundo espiritual? O remorso? Impactar. Pode o remorso e o arrependimento? Pode compactuar no sentido assim de impactuar, não é? No sentido assim do espírito, moralmente, ele entender o que ele fez enquanto estava na reencarnação e ele não conseguiu fazer o que ele prometeu, como nós já vimos que o nosso planejamento reencarnatório, nós fazemos parte dele, no mundo que nós estamos vivendo. Nós somos espíritos em regeneração. Então, as nossas reencarnações, com toda certeza, nós fizemos parte ali da hora do planejamento. E aí, esses espíritos, nesse caso aí, eles não cumpriram, não é? Com seus objetivos, e aí o remorso vai ser maior, o arrependimento. Então, ele vai pedir para voltar, só que esse pedido dele pode ser até muito complicado, porque ele vai poder pedir, eu quero ir cego, paralítico, quero tudo assim para poder resolver a minha situação. Então, ele vai ter um sofrimento, não é? Na vida espiritual, mas ali, como nós nunca estamos sozinhos, a espiritualidade está sempre conosco, nos apoiando, vai participar desse resgate, no bom sentido, né? Desse espírito em falta. Obrigada. A próxima pergunta. O remorso é uma punição?
o remorso, ele, dependendo de como o espírito enxerga, ele pode ser uma punição se ele prometeu fazer e não fez e caiu como que é? Ele praticou o mal. E aí, mais tarde, ele vem o remorso. E ele vai se sentir punido, porque ele não cumpriu. Ele não resgatou antes, ele não se arrependeu na época certa. E aí ele pode sentir uma punição, sentir punido. E aí vai ter que passar por aquelas fases, né? Porque a natureza não dá salto, a nossa evolução também não, ela é lenta, mas ela é contínua, ela não para, ela não deixa de seguir o seu ritmo. Então, pode ser uma punição nesse sentido, de quando ele lembrar que ele não cumpriu, porque nós temos, eu repito, a lei de Deus está registrada em nossa consciência, em qualquer momento da vida, nós temos esse chamamento, né? Essa lembrança, mesmo que seja tênue, que ela está lá no nosso inconsciente, mas ela sempre aparece. É a nossa segurança, né? Sim. Como se libertar do ciclo de remorso e da culpa? Como se libertar do ciclo do remorso e da culpa? É mudar, não é? Como disse lá no início, João Batista, não é? Quando ele estava ensinando, pregando para quando chegasse o Messias, que era mudança de comportamento. É necessário fazer a mudança de comportamento, de consciência, de mudança de vida. É nesse sentido aí, de mudança. Se nós não fizermos mudança, nós vamos ficar onde estávamos. Isso por milênios até, o condicionamento, né? A gente vai repetindo aquilo ali. Obrigada. A última perguntinha. Você diria que o arrependimento, para ser realmente chamado arrependimento, precisa trazer em si o desejo da pessoa mudar de direção? Sim, porque o que eu entendi é que depende da pessoa, né? É como se ela estivesse dirigindo um carro, ela vai seguir uma rota. Se ela quiser mudar de rota, não vai poder, se ela fez o planejamento antes, ela vai seguir aquele caminho. Se ela desviar, ela vai se complicar. Nós fazemos isso muito, nós desviamos as nossas rotas, muitas vezes, né? Aí a gente tem que voltar lá. Verdade. Obrigada, Maria Alba. Essas foram as últimas perguntas. Essa foi a última pergunta.